Mais um caso de violência contra a advocacia foi registrado no Pará. Diante do ocorrido, o Conselho Federal da Ordem irá requerer, junto ao Ministério da Justiça, o acompanhamento das investigações sobre a morte do advogado Jorge Guilherme de Araújo Pimentel. O presidente da seccional da OAB no Pará, Jarbas Vasconcelos, pediu ao presidente Marcos Vinícius Furtado que a ordem se manifeste diante de mais um assassinato de advogado paraense por questões profissionais. No dia 2 de março foi assassinado o advogado Jorge Guilherme de Araújo Pimentel e o cliente dele. Ele foi morto juntamente com seu cliente num restaurante da cidade. Portanto, me parece que o assassinato dele tem a ver com a atuação profissional dele em favor deste empresário. E nós estamos aqui numa situação em que, de insegurança da profissão, principalmente no interior do estado, nossos colegas sendo abatidos pelos crime de pistolagem. Este é o segundo assassinato de advogado paraense em menos de 2 anos. Em 2011, foi assassinado o advogado Fábio Teles dos Santos, ao que tudo indica, também por questões ligadas ao exercício da profissão. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, designou a Comissão de Prerrogativas e Valorização da Advocacia para acompanhar o caso. Além disso, vai oficiar o ministro da Justiça para que o governo federal se envolva na investigação desses assassinatos. O crime praticado contra o advogado paraense, ele na realidade é um crime contra toda a advocacia brasileira. O princípio constitucional da inviolabilidade do exercício da profissão do advogado, ele de uma forma muito vil, muito traiçoeira, foi atingido e o Conselho Federal da Ordem não ficará omisso. Estaremos de prontidão, cobrando a investigação séria, rápida, para que os culpados sejam evidentemente punidos dentro do devido processo legal. Oficiaremos ainda hoje ao ministro da Justiça para que tome as providências e designaremos uma ida do presidente da Comissão de Prerrogativas Nacional para, in loco, junto aos companheiros e colegas advogados do Pará, possa verificar o fato ocorrido e tomar as providências para que este crime não fique impune, para que a punição aos responsáveis seja um exemplo no sentido de que o advogado deve ser inviolável e de que a vida humana, acima de qualquer outra circunstância, é um bem que não pode ser de modo tão traiçoeiro, vilipendiado. Os primeiros dados da polícia que nós estamos acompanhando dão conta de que esses pistoleiros não são do estado do Pará, foram contratados de fora do estado do Pará, executaram com profissionalismo, com muita frieza, né, sem máscara, sem capuz, essa morte do empresário e do nosso colega advogado. Então, nos parece que é oportuno que o presidente nacional da OAB oficie o ministro da Justiça para que a União possa dar este suporte, esse reforço nas investigações. O presidente Marcos Vinícius também vai denunciar ao ministro da Justiça a tortura de presos no Centro de Recuperação Regional de Itaituba, no Pará, praticada, segundo o presidente da seccional, pela Polícia Militar. A polícia adentrou o presídio e torturou mais de 100 presos, martelando os dedos, jogando gás de pimenta nos seus órgãos genitais, espancando, batendo e sob a risada, a gargalhada dos diretores dessa casa penal. Então, nossa Comissão também de Direitos Humanos e Prerrogativas esteve presente nesse fato, está pedindo providências às autoridades. Esses casos todos, então, portanto, estão relacionados e é muito importante, será muito bem-vinda e oportuna a visita do presidente nacional da OAB a Belém do Pará no dia 18 de março. O caso foi acompanhado pela Comissão de Direitos Humanos da OAB paraense. O relatório da seccional foi entregue a Marcos Vinícius, que vai pedir o apoio da Comissão Nacional de Direitos Humanos. O objetivo é punir os envolvidos e evitar que situações assim se repitam, já que, segundo o presidente da entidade, o sistema carcerário deve visar a reinserção social e não a vingança. Cerca de 100 seres humanos foram barbaramente torturados no presídio no estado do Pará. O Conselho Federal da Ordem, junto com a sua Comissão de Direitos Humanos, tomará as devidas providências para que as autoridades sejam responsabilizadas, para que fatos como este não possam ocorrer, porque o sistema carcerário brasileiro deve servir para reeducar as pessoas, reinseri-las à sociedade e não ser um sistema meramente vingativo,
muito menos que vinganças possam ocorrer a partir de agentes do Estado que devem ter a função de proteger e salvaguardar os presos que estão sob sua custódia e não torturá-los e vilipendiá-los como ocorreu nesse caso triste no estado do Pará.